6. O conjunto de matéria primeira e forma substancial é então chamado de essência. Assim entendida, a essência é potência a um determinado ente cuja existência será limitada por esta própria essência. Embora os acidentes próprios não possam existir sem que a essência tenha passado ao ato, pois é a atualidade da essência que causa a atualidade do acidente próprio, em outro sentido, dado que a essência não pode existir em ato sem exigir consecutivamente a atualidade dos acidentes próprios, o que existe por primeiro como substância individualizada é o composto de essência e acidentes próprios. Segundo São Tomás de Aquino afirma no De Ente et Essentia, chama-se essência a algo comum a diversas naturezas pelo qual os entes são classificados em suas várias espécies. A essência pode ser entendida de duas maneiras diversas. Num certo sentido é princípio de conhecimento, em outro sentido é aquilo pelo qual os entes possuem o ser. Na medida em que é princípio de conhecimento, as coisas são conhecidas pela sua essência e através delas são reconhecidas em sua espécie. Sob este ponto de vista lógico, a essência de cada coisa é aquilo que é significado pela definição desta coisa. Na medida em que é aquilo pelo qual os entes possuem o ser, isto é, sob um ponto de vista metafísico, a essência das coisas materiais é o primeiro subsistente de matéria e forma substancial. No entanto, seja do ponto de vista lógico como metafísico, a estrutura da essência deve ser a mesma. Uma coisa não pode significar algo diferente do que ela é. 72 No seu tratado de Ente et Essentia, São Tomás de Aquino mostra claramente que a estrutura lógica da essência corresponde à estrutura metafísica que acabamos de expor. Afirma Tomás que, sob o ponto de vista lógico, sendo a essência de uma coisa aquilo que é significado pela sua definição, deve-se notar que as coisas naturais, sujeitas a um princípio intrínseco de movimento e, portanto, compostas de matéria e forma, possuem em sua definição tanto a matéria como a forma. E São Tomás demonstra esta afirmação, por partes, do seguinte modo. A definição das coisas naturais, diz Tomás, não pode conter apenas a matéria, porque cada coisa é cognoscível pela sua definição e a matéria nem é princípio de conhecimento, nem por ela algo se ordena à sua espécie. Por outro lado, a definição das coisas naturais também não pode conter somente a forma, pois, se assim fosse, as definições dos objetos naturais e matemáticos não difeririam. Um triângulo de madeira e um triângulo tal como é considerado apenas em sua quantidade e de enquanto assim abstraído de sua matéria pela matemática seriam a mesma coisa. Portanto, é evidente que a definição das coisas naturais deve conter tanto a matéria quanto a forma. Mas a matéria contida na definição de cada coisa, continua Tomás, não pode ser a matéria dita assinalada, isto é, a matéria considerada sob determinadas dimensões, porque a matéria assinalada é o princípio de individuação das coisas naturais. Uma pedra constituída de mesmo material e de mesmas dimensões que outra pedra é um indivíduo diverso da primeira porque a matéria assinalada da segunda, isto é, a sua matéria contida sob determinadas dimensões, não é a mesma que a da primeira pedra.
Deste modo, se a matéria que entrasse na definição das coisas naturais fosse a matéria assinalada, estaríamos definindo através dela não a espécie universal, mas um único indivíduo. A matéria assinalada, diz Santo Tomás no Diente et Essentia, não pode ser colocada na definição do homem enquanto homem, mas ela seria colocada na definição de Sócrates, se Sócrates tivesse uma definição. Por conseguinte, na definição de homem, afirma Tomás de Aquino, deve colocar-se a matéria não assinalada, isto é, não este osso e esta carne, mas o osso e a carne em absoluto, que são a matéria não assinalada do homem. A definição das coisas naturais, que significa a essência destas coisas, portanto, é composta da forma substancial e da matéria não assinalada. A matéria não assinalada, porém, é a matéria antes que receba o acidente próprio da quantidade e, por conseguinte, antes que receba também todos os demais acidentes próprios, os quais não podem ser recebidos se não for recebido primeiro o acidente da quantidade. De fato, se existisse um corpo sem quantidade, este corpo seria um ponto. Mas um ponto material e adimensional, se tal coisa pudesse existir fisicamente, não possuindo extensão, não poderia receber cor, nem temperatura, nem os demais acidentes. A matéria não assinalada, portanto, significa a matéria sem os acidentes próprios. A essência lógica, por conseguinte, aquela essência que é significada pela definição, é constituída de forma e de matéria não assinalada, o que corresponde à essência metafísica, que é constituída do composto de forma e matéria, sem 73 os próprios, e que é aquela essência que entra realmente na composição do ente existente em ato. Deste modo, a forma substancial, unindo-se à matéria, produz a essência, que é o ente em potência. Dos princípios desta essência seguem-se imediatamente os próprios, sem os quais o ente não pode existir em ato. Após constituir-se em ato, a essência continua existindo e compondo o ser em ato. O fato da essência ser apresentada como o ente em potência não significa que ela desapareça após o ente ter passado da potência ao ato. Antes de passar ao ato, a essência constituía a possibilidade que tal ente viesse a existir em ato. Após passar ao ato, a essência continua no ente formado, compondo-o como sujeito que sustenta os acidentes próprios e, ao mesmo tempo, limitando o ente em ato a ser exatamente aquilo que a essência lhe dava a possibilidade de ser. O mesmo ocorre com a matéria primeira, que é mais potência do que a essência. A matéria primeira é pura potência, no sentido de ser, ao contrário da essência, totalmente indeterminada. Mas embora seja potência, a matéria não deixa de existir na composição dos entes materiais que existem em ato. Ela continua existindo no composto, limitando sua natureza ao domínio dos entes materiais. Pode-se também fazer uma comparação imperfeita da permanência da potência compondo o ser em ato com um aviso colocado junto a um rio dizendo ser permitida a pesca por pessoa de até 5 peixes. Enquanto nenhum peixe tiver sido pescado, o aviso representa a potência que permite pescar até 5 peixes.
após os 5 peixes terem sido pescados, o mesmo aviso continua válido, mas passa a representar o limite que impede que mais peixes sejam pescados. Embora às vezes se diga que a potência passe ao ato, o que verdadeiramente está em ato é o ente composto e não a potência em si mesma. A potência enquanto tal não passa ao ato, mas pode receber a forma ou a determinação pela qual resulta um composto em ato. É o ente composto, na medida em que contém a potência, que está em ato. Pode-se, entretanto, dizer que a potência passa ao ato se por isso entendemos que a potência recebe a forma, e não que a potência em si mesmo se transforme em ato, sofrendo uma alteração pela qual ela própria, passando ao ato, deixe de existir como potência. Este princípio fica mais claro se, em vez de considerarmos as essências, refletimos sobre o conceito de matéria-primeira como potência, pois é manifesto que a matéria-primeira enquanto tal não pode sofrer transformação quando passa ao ato. Se a matéria-primeira enquanto tal se transforma-se ao passar da potência ao ato, isto implicaria que a matéria-primeira teria composição, porque, conforme explicado mais acima, somente um composto de sujeito e forma pode ser movido. Portanto, se fosse a própria matéria que se alterasse passando de um estado de potência a outro de ato, ela mesma teria que ser composta de sujeito e forma, o que é contrário à razão da matéria ser pura potência indeterminada. A matéria-primeira, portanto, altera-se na medida em que recebe a forma e não na medida em que ela própria se altera. No ente composto a matéria continua subsistindo e, na medida em que compõe um ente em ato, limita as possibilidades de transformação deste ente ao plano material, pois tal ente somente poderá receber novas formas que possam entrar em composição com a matéria. 74.7. Ente e essência nos entes espirituais. E todo ente, portanto, com apenas uma única exceção que será discutida mais adiante, é necessariamente composto de essência, levada ao ato através da existência, e de próprios. Como a essência é o ente em potência que, ao passar ao ato, produz os próprios que derivam de seus princípios essenciais, esta essência, enquanto potência, constitui o princípio limitador do ente que o faz ser o que é, em vez de ser um ato ilimitado. A mesma essência, uma vez que seja levada ao ato, passa a compor o ente como o sujeito em que inerem os próprios que dela derivam. É possível mostrar que é necessário que existam entes constituídos apenas de forma, sem composição com a matéria. A razão procede, em primeiro lugar, da própria estrutura do cosmos, cuja ordenação exige que existam entes sem composição com a matéria. A ordem do universo exige que haja entes que não sejam compostos com a matéria porque, conforme já discutido, tudo o que se move tem que ser movido por outro e, sendo impossível uma sequência infinita de causas, deve haver necessariamente uma causa primeira que mova sem ser movida. Ora, esta primeira causa não poderá ser material, porque todo ente material, para que mova, deve também ser movido e, portanto, deve ser causado por outro. Os entes materiais devem ser movidos para que movam porque, para que movam, devem possuir o ato que determine o movimento do qual serão causa.
Uma vez que a única coisa permanente nos entes materiais é a própria matéria primeira que é seu sujeito último, e esta não pode ser o ato pelo qual se determine o movimento externo, o ato pelo qual se determinará este movimento não será necessário, mas contingente e causado. Portanto, para chegar a mover, o movente deverá ter passado da potência ao ato, ou seja, deverá ter sido movido, e não poderá sê-lo senão por outra causa. O mesmo raciocínio deve ser aplicado a esta outra causa, de modo que haverá uma série de causas que não poderá estender-se até o infinito, pois se assim o fosse nenhum movimento jamais se iniciaria. De onde que deve-se concluir que existe pelo menos um ente que mova sem ser movido e, portanto, que não tenha composição com a matéria. Este argumento mostra que a existência sem a matéria não é uma impossibilidade metafísica. Resta mostrar que nestes entes sem composição com a matéria deva haver uma forma. Isto somente pode ser mostrado supondo que haja mais de um ente que subsista sem matéria. De fato, se existirem vários entes que subsistam sem matéria, estes deverão diferir uns dos outros. Ora, que uns difiram dos outros, significa que alguns não serão o que são os outros. O ser destes entes será, portanto, limitado, pois além de cada um deles haverá outras possibilidades de ser que não o ser próprio de cada um, o que significa que estes entes possuirão determinações não só diversas como também limitadas. Ora, estas são precisamente as características daquilo a que chamamos de forma. A forma é aquilo pelo qual se determina e se limita ao ser. Tais entes, portanto, serão constituídos de forma sem matéria. A dificuldade seguinte consiste em entender como pode dar-se uma forma existindo sem a matéria. O argumento cosmológico apresentado mostra que deve existir pelo menos um ente sem composição com a matéria e que, se existir mais de um, estes entes deverão ser, ademais, formas sem composição com a matéria. Mas o argumento não explica o que seriam estas formas. Este talvez seja o nó que prenda todas as dificuldades fundamentais 75 envolvidas no estudo da metafísica. Talvez a principal dificuldade de todo estudo introdutório sério de metafísica consista em entender como seja possível existir uma forma sem a matéria, e o próprio fato que o estudante possa perceber por si mesmo que é precisamente aí que reside a origem de todas as dificuldades básicas desta ciência já constitui um enorme progresso. Uma vez que esta questão seja resolvida, pouco a pouco as conclusões da metafísica vão se tornando todas mais claras. A natureza da dificuldade em entender como uma forma pode subsistir sem a matéria deve ser procurada na natureza da inteligência humana. O pressuposto para qualquer operação da inteligência é a apreensão do conceito de ser. A apreensão do conceito de ser é o pressuposto de qualquer outro conhecimento. Sem que se conheça o que é ser, qualquer outra abstração da inteligência é impossível. Podemos manifestar esta necessidade de três modos. De um primeiro modo, já consideramos a pressuposição do conceito de ser para o trabalho da inteligência humana quando analisamos a hipótese de Descartes segundo a qual o princípio mais evidente de todos é aquele segundo o qual, se penso, logo existo.
Este princípio não pode ser primeiro porque supõe que aquele que o estabelece já conhecia antes o conceito do que seja existir. De um segundo modo, nota-se a mesma necessidade quando examinamos os três princípios básicos da filosofia, que são o princípio do ser, do movimento e da verdade. Estes três princípios são os mais fundamentais possíveis, mas é evidente que o princípio do movimento e o princípio da verdade pressupõem o conceito de ser contido no primeiro destes princípios. De um terceiro modo, pode-se mostrar, como será feito melhor mais adiante neste texto, que nenhum raciocínio é possível sem pressupor o conhecimento do conceito de ser. Quando fazemos um raciocínio simples como, todo homem é mortal, mas Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, a conclusão somente parece evidente porque, na hipótese de que Sócrates não fosse mortal, teríamos a contradição que todo homem seria mortal ao mesmo tempo em que este homem não o seria. Isto contraria o princípio de que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo, princípio incluído na apreensão do conceito de ser. Depreende-se daqui que a inteligência humana valida as conclusões dos raciocínios através da apreensão do conceito de ser, sem a qual, portanto, nenhum raciocínio seria possível. Estas três evidências mostram que a inteligência simplesmente não operaria se não conhecesse em primeiro lugar o que é ser. A constatação de que o conceito de ser é pressuposto de qualquer operação da inteligência, porém, não é ainda suficiente para explicar a razão da dificuldade que têm os homens para entender como uma forma pode subsistir sem matéria. 76 Para isto será necessário perguntar também qual é o ser que a inteligência humana apreende em primeiro lugar para, com base neste primeiro conhecimento, esta inteligência poder desenvolver a aquisição de todo o seu conhecimento. Este ser que é o objeto da primeira apreensão da inteligência humana certamente não é o ser de Deus, pois este somente é conhecido pelos homens depois que estes tenham conhecido antes muitas outras coisas. Tampouco é o conhecimento do ato intelectivo, como imaginou Descartes, o qual, evidentemente, para ser conhecido, é necessário que antes tenhamos realizado este mesmo ato e, portanto, é necessário que tenhamos inteligido alguma outra coisa antes que possamos inteligir o próprio ato intelectivo. Tampouco é o ser do tempo, assim como o ser de todos os outros acidentes. Porque para apreender o tempo é necessário que se tenha apreendido antes o movimento, e o movimento não é apreendido se não se apreendem antes os entes móveis. Nem poderia ser o ser da qualidade, embora quando éramos bebês nossos sentidos tivessem reconhecido as qualidades das coisas antes que nossa inteligência pudesse ter apreendido pela primeira vez o que é ser. A apreensão das qualidades pelos sentidos precede o conhecimento do ser, mas a apreensão do ser das qualidades pela inteligência não é a primeira apreensão que se produz na inteligência humana. As qualidades são sensorialmente reconhecidas antes do próprio conceito de ser, mas apreender o que é uma qualidade enquanto ser e, por conseguinte, possuir a capacidade de defini-la em sua espécie depende do conhecimento prévio do que é a substância, pois a qualidade, sendo um acidente, implica sua inerência em uma substância e, portanto,
não pode ser apreendida em sua natureza enquanto acidente se antes não se apreende o que é uma substância, do mesmo modo que não é possível apreender o que é tempo se antes não se apreende o que é movimento. E o movimento não pode ser apreendido se antes não se apreende a substância que se move. De modo geral, a primeira apreensão do ser por parte da inteligência humana não pode ser o ser a apreensão intelectiva de nenhum dos acidentes, porque a natureza do acidente pressupõe a substância em que ela inere. Destas constatações pode concluir que o ser que a inteligência humana apreende por primeiro, a partir do qual entende o ser de todas as demais coisas, é o ser das substâncias corporais, isto é, das substâncias que podem cair sob a apreensão dos sentidos antes que caiam sob a apreensão da inteligência. Aqui deve-se notar que a apreensão do ser é requisito universal para a operação de qualquer inteligência, mas a operação da inteligência humana, em particular, pressupõe a apreensão do ser das substâncias corpóreas. A operação da inteligência angélica pressupõe a apreensão do ser de sua natureza angélica e a inteligência divina a do ser do próprio Deus. Daqui pode-se concluir também que o princípio de partida da filosofia moderna, postulado por Descartes como sendo, penso, logo existo, somente poderia ser admitido como um possível primeiro princípio do conhecimento para uma inteligência angélica, mas nunca para uma inteligência humana. Para concluir que existo porque penso, a mente humana precisa ter entendido primeiro o que é existência, e ela aprende pela primeira vez o que é 77 existência a partir dos entes sensoriais, e não a partir da apreensão do pensamento humano. Somente uma inteligência angélica teria estrutura para poder fazê-lo diversamente. É o fato de que a inteligência humana apreende todos os seus conceitos a partir do ser das substâncias corporais que torna difícil para os homens, diversamente da natureza angélica, compreender como possa existir uma forma que subsista sem a matéria. A mente humana possui uma tendência, que pode chegar a um vício, de substancializar tudo e, mais ainda, substancializar tudo ao modo da substância dos entes corporais. Somente um homem versado em metafísica pode entender plenamente o que seja este vício, as demais pessoas cairão nele sem se darem conta do que fazem. Foi assim que no século XVSEGUNDO Isaac Newton iniciou a exposição de seus novos princípios de física substancializando o tempo e o espaço, um erro que, apesar de elementaríssimo, o autor considerou como produto de grande abstração. O leigo, afirma Newton, não concebe tempo, espaço e lugar a não ser a partir das relações que elas guardam com objetos perceptíveis. E, logo após estas palavras, antes de enunciar suas 3 leis do movimento, Newton estabeleceu que, o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa por si mesmo e por sua própria natureza. O espaço absoluto, em sua própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e imóvel. Lugar é uma parte do espaço que um corpo ocupa. Da mesma forma como a ordem das partes do tempo é imutável, assim também o é a ordem das partes do espaço.
É como se tempos e espaços fossem lugares tanto de si mesmos como de todas as outras coisas, e é absurdo dizer que os lugares iniciais das coisas sejam móveis. Na verdade, examinando a história da filosofia antiga, o que se depreende é que, ao contrário do que afirma Newton, os leigos sempre entenderam o tempo, o espaço e o lugar tais como Newton os enunciou. Foram os filósofos gregos aqueles que primeiro afirmaram que estes entes eram acidentes, e não substâncias existentes por si. Na época de Newton, porém, os leigos já repetiam, sem saber o alcance do que diziam, aquilo que os filósofos ensinavam e que havia se tornado em parte domínio público. Isto causou a falsa impressão para Newton que sua posição fosse um avanço e não um retrocesso. Ora, se substância é aquilo que subsiste por si, acidente é o que subsiste em outro. Newton na verdade sustentou que tempo e espaço seriam substâncias, porque subsistem por si, ao mesmo tempo em que pretendeu que as demais coisas, as quais chamamos de substâncias, são acidentes, porque subsistem no espaço e tempo. Ou, para explicá-lo em outras palavras, se fosse coerente, Newton deveria corrigir a Moisés, por ter escrito que no primeiro dia da criação Deus fez o céu e a terra. Segundo Newton, no primeiro dia Deus somente poderia ter criado o tempo e o espaço, para somente no segundo dia ou em um segundo momento criar o céu e a terra. Segundo a filosofia, porém, o tempo é uma medida do movimento, e o movimento não existe se não existirem os entes móveis, de onde que o ser do tempo é acidental. Quanto ao espaço, este na realidade não existe em si mesmo. O que existe é a 78 extensão dos corpos materiais nos quais esta extensão subsiste. Ao serem criados os corpos materiais, criam-se com eles as suas extensões, as quais dependem destes corpos, e não vice-versa. A continuidade e a contiguidade dos corpos materiais são o que cria em nós a ilusão de que exista um espaço. O motivo pelo qual Newton caiu neste erro deve-se ao fato de que a inteligência humana, entendendo o ser de todas as coisas a partir do ser da substância sensorial, tende a substancializar, ao modo da substância sensorial, o ser de todas as demais coisas, no que não pode corrigir-se com método a não ser através do conhecimento metafísico rigorosamente cultivado. Cerca de um século mais tarde, o professor de filosofia Immanuel Kant, que havia absorvido os princípios de Newton como verdades absolutas, entendeu também que, tal como haviam sido postulados por Newton, o tempo e o espaço não podiam existir. No entanto, Kant considerava que a natureza do tempo e do espaço, assim como toda a teoria newtoniana, eram verdades absolutas e definitivas. Certo dia compreendeu maravilhado que ambas estas colocações somente poderiam ser conciliadas se o tempo e o espaço, tais como postulados de modo supostamente correto por Newton, fossem admitidos como não podendo existir na realidade exterior à inteligência como tais, mas como moldes pré-existentes na mente humana, dos quais a mente se utiliza para poder compreender o mundo que o rodeia. Assim que entendeu isto, Kant pronunciou uma conferência a respeito, explicando que fazia-se necessário reformular todo o conhecimento filosófico a partir da hipótese de que o tempo e o espaço seriam apenas moldes da mente humana, e não realidades externas.
Depois desta conferência, durante muitos anos, Kant mergulhou em um profundo silêncio, ministrando apenas aulas convencionais. Não pronunciou mais uma só palavra a respeito daquela conferência, não intercambiou suas novas ideias com ninguém, nem publicou nenhum trabalho sobre qualquer assunto. Cerca de uma década mais tarde, surgiu repentinamente com uma extensa obra toda pronta, a qual deu o nome de Crítica da Razão Pura, na qual reestruturava toda a metafísica clássica e afirmava que não apenas o tempo e o espaço, como também todas as categorias aristotélicas, o conceito de ser e o conceito de causalidade não seriam mais do que moldes mentais pelos quais a inteligência humana elaboraria os dados procedentes do mundo externo. Por mais estranho que possa parecer, em um certo sentido Kant tinha razão. Tais como Newton os havia apresentado, o tempo e o espaço não podiam existir, e foram apenas um molde pelo qual a mente do próprio cientista tentou explicar o universo. Filosoficamente, porém, isto não significava que tempo e espaço não existissem enquanto tais, mas sim que eles não podiam ser substancializados. Outro caso de substancialização indevida ocorre hoje na química e na física das partículas. Conforme já discutido, apenas moléculas podem ser substâncias, enquanto que átomos e partículas subatômicas não podem ser dotadas de subsistência autônoma. No entanto, químicos e outros cientistas costumam pensar neles como se fossem partículas não apenas com subsistência própria, mas inclusive de natureza semelhante à dos corpos macroscópicos, como se fossem realmente minúsculos corpúsculos sensoriais. 79 Neste sentido, a dificuldade de entender como seja possível existir uma forma sem matéria se origina de um caso extremo de substancialização sensorial do qual a mente humana não pode libertar-se a não ser através do conhecimento metafísico. Exposto em outras palavras, como em geral ao ouvirmos falar de forma sem matéria não conseguimos apreender imediatamente quanto ao que seja especificamente tal forma sem matéria, tentamos pensar nela pelo menos como um ser e, ao fazer isto, inevitavelmente pensamos em um ser como o das substâncias corpóreas. Ora, é óbvio que o ser das coisas corpóreas tem que ser material. Por consequência, quanto mais tentamos pensar em uma forma sem matéria, mais a ideia nos parece contraditória e incompreensível. O que vamos fazer a seguir para quebrar este círculo vicioso será mostrar que a possibilidade de existir uma forma sem matéria é uma exigência da realidade a que chamamos de conhecimento. Devemos pressupor, em primeiro lugar, que o conhecimento é um acidente, e não uma substância. É fácil entender que assim seja porque não há conhecimentos que subsistem por si. O que há são entes que conhecem. O ato do conhecimento, ademais, é contingente, pois não há conhecimentos inatos e, mesmo que houvessem, não utilizamos estes conhecimentos o tempo todo. O ato do conhecimento, portanto, é contingente. Se ele pode dar-se e não dar-se, é porque existe também o conhecimento em potência, ou a potência de conhecer. Esta potência também deve ser acidente, porque se o ato é acidente, a potência para este ato também deve ser acidente, uma vez que diferem entre si não pela sua natureza mas apenas por serem o mesmo ser, um em ato e outro em potência.
Por conseguinte, tanto o conhecimento como a faculdade ou a potência de conhecer são acidentes que devem inerir em alguma substância. Isto pressuposto, à medida em que examinamos e tentamos compreender melhor o que seja e como se dá o conhecimento, deveria ficar evidente que ele não pode ser um ente, ainda que acidental, segundo o modo dos acidentes das substâncias corporais. O conhecimento, enquanto tal, não pode ser explicado pelas leis das ciências experimentais. Se os princípios da ciência experimental pudessem explicar o conhecimento, seria possível construir um computador dotado de conhecimento e consciência. Mas, bem diversamente disto, conforme será explicado mais adiante, não existe nenhuma maneira de explicar o conhecimento enquanto tal senão como um processo de independização da forma da matéria. Ora, como os conceitos de forma e de matéria extrapolam as possibilidades das ciências experimentais, o conhecimento enquanto tal está além da possibilidade de compreensão das ciências experimentais. O processo de independização da forma em relação à matéria, a que chamamos de conhecimento, por outro lado, depende daquilo que a chamamos de vida e constitui um desenvolvimento desta. Os vários graus de conhecimento que observamos nos seres vivos representam graus diversos de independização da forma em relação à matéria nos seres vivos. Este processo de independização da forma em relação à matéria se inicia com as manifestações de vida mais primitivas em que ainda não há sinais de conhecimento. À medida em que passamos das plantas para os animais, em que existe o conhecimento sensorial, e dos animais para o homem, em que existe o conhecimento intelectual, a independização da forma em relação à matéria se torna cada vez mais completa. Mas, se isto é assim, e o conhecimento somente pode ser explicado através dos conceitos de matéria e forma, e o conhecimento intelectivo implica uma forma independente da matéria, aqueles que sustentam que o conhecimento enquanto tal nada mais é do que uma reação eletroquímica em um cérebro animal, estarão em uma situação de total impossibilidade de compreender como uma forma pode existir sem a matéria. E, sendo incapazes de compreender isto, estas pessoas estarão também impossibilitadas de reconhecer qualquer outra verdade da metafísica tais como as estamos apresentando. Se elas tiverem razão, poderão esperar pela construção de um computador dotado de conhecimento e consciência para confirmarem suas posições. Se o conhecimento surge do processo de independização da forma em relação à matéria, pode-se mostrar que as formas que não se compõem com a matéria são necessariamente dotadas de inteligência e capazes de atos intelectivos. Ora, em filosofia define-se pessoa como um ente dotado de inteligência. De fato, a definição clássica de pessoa, aceita por São Tomás na Summa Theologiae, e introduzida pelo filósofo cristão Boécio, afirma que pessoa é uma substância indivídua de natureza racional. Dizer, portanto, que as formas que não se compõem com a matéria são necessariamente dotadas de inteligência ou capazes de atos intelectivos significa dizer o mesmo que as formas que não se compõem com a matéria não podem ser objetos inconscientes, mas são necessariamente pessoas. Estas pessoas, no entanto, apesar de dotadas de inteligência, não são apenas inteligências ou puras inteligências.
A razão consiste em que a inteligência é acidente e, portanto, deve subsistir em uma substância, o que pode deduzir-se do seguinte raciocínio: o ato intelectivo é contingente e acidental, pois pode dar-se e não dar-se, o que mostra que este ato é acidente contingente. Portanto, ele deve proceder de uma capacidade permanente de produzir este ato, ao qual chamamos de potência intelectiva. Ora, se o ato é acidente, a potência a este ato deve também ser acidente, porque ambos condividem a mesma natureza e diferem um do outro apenas porque um é em ato que o outro é em potência. Ora, todo acidente tem que subsistir em outro que subsiste por si mesmo, ao qual chamamos de substância ou essência. Mas se os entes imateriais são inteligências, se a inteligência é acidente e portanto os entes imateriais devem ser compostos de acidente e substância, o raciocínio desenvolvido também mostra que a composição de essência e próprios, que já descrevemos para o caso dos seres materiais, é comum tanto aos entes materiais como aos entes constituídos de forma sem composição com a matéria. A essência dos entes materiais é constituída de forma substancial e matéria não assinalada. A essência dos entes imateriais, todos eles necessariamente pessoas e não objetos, é constituída apenas de forma substancial e terá como próprio, pelo menos, sua inteligência. 81.8. Ente e essência nos seres espirituais. Segundo, podemos entender por que as formas que não se compõem com a matéria são entes dotados de inteligência, considerando que os vários graus de vida encontrados na natureza podem ser entendidos como uma crescente dependência do princípio formal sobre a matéria. Nos entes inanimados, quando uma causa eficiente produz uma essência, gera uma forma substancial que nada pode fazer exceto dar o ser ao ente gerado. Nenhum movimento interno ao próprio ente gerado terá esta forma como seu princípio. Qualquer movimento que for causado neste ente será inteiramente produzido por causas externas. A forma dos entes inanimados somente pode produzir movimentos externos. No que diz respeito à estrutura interna do ente inanimado, esta forma está como que congelada na matéria com a qual combinou-se. No que diz respeito aos movimentos externos, a forma dos entes inanimados somente pode produzir ao longo do tempo os mesmos tipos de movimento. Uma pedra apenas cai, o fogo apenas esquenta, etc. Já nos seres vivos, incluindo aí até os mais elementares, sucede algo completamente diferente. A forma dos vegetais, ao mesmo tempo em que lhes dá o ser, é capaz também de ser princípio de produção de movimentos variados e internos ao ente animado, como se a forma estivesse começando a adquirir um primeiro grau de independência da matéria, coisa impossível ao ser inanimado, cuja dependência extrema da forma para com a matéria somente permite uma ação sempre idêntica e somente externa. Os animais dotados de sentidos são capazes de terem consciência do mundo exterior, o que supõe um grau ainda menor de dependência da forma para com a matéria. A consciência, mesmo a consciência sensorial limitada, de que um computador não é capaz, supõe mais do que a gravação em nós de uma forma semelhante à de um ente externo. A simples gravação de uma forma semelhante à de um ente externo pode ser feita por um computador,
pode ser feita em uma pintura e pode ser feita até por nossa memória quando não nos estamos lembrando em ato do que há nela, sem que isto produza o que se chama de consciência. No momento em que uma forma apreendida produz a consciência, ocorre algo mais do que a gravação de uma cópia da forma de um ente externo no ser consciente. Quando ocorre a consciência, o ser consciente apreende a forma interiorizada como a forma de um ente externo, mas, apesar de ser a forma de um ente externo, todavia esta forma apreendida não entra em composição com a matéria do ente externo. Ao contrário, ela foi recebida na matéria do animal onde se produz a consciência e, portanto, está compondo com a matéria do animal consciente, mas, por outro lado, também não é apreendida como uma forma em composição com a matéria do animal consciente, pois neste caso estaria sendo apreendida como parte de seu próprio ser e não como a forma de um ente externo. Colocado em outras palavras, quando o animal vê um pássaro, não apreende o pássaro enquanto gravado em sua retina ou em seus neurônios, mas enquanto voando no espaço exterior, apesar de que a imagem vista está gravada em sua retina e não voando no espaço exterior. Portanto, no momento em que se dá a consciência, esta significa a existência de uma forma apreendida que apresenta um grau de relativa independência tanto da matéria do objeto como da própria matéria do sujeito consciente. A consciência sensorial é, portanto, o resultado de um movimento imanente. Todos os atos vitais são movimento imanentes, em que a forma substancial do ser vivo, o princípio que possibilita estes movimentos imanentes, tornou-se princípio de produção de uma forma 82 apreendida que, no momento em que se produz a consciência, possui um elevado grau de independência tanto da matéria do objeto quanto da matéria ser vivo. A consciência significa uma forma que, no momento em que se produz esta consciência, independiza-se da matéria tanto do ente externo quanto do ente consciente. Embora a forma substancial do animal esteja na matéria, ela consegue, no momento em que se produz a consciência, tornar-se ela própria, independentemente da matéria, o sujeito da forma apreendida, em vez de deixar esta forma apreendida em composição direta com a matéria. É evidente que um movimento imanente deste tipo supõe um grau de independização da forma em relação à matéria ainda maior do que o da vida em geral. A possibilidade da consciência nos seres vivos é uma evidência de que o princípio que em filosofia se chama de forma é muito mais do que um modelo contingente para descrever os fenômenos naturais. A mera matéria, tal como é descrita pela ciência moderna, não é capaz de consciência. Átomos não são conscientes, a força gravitacional e eletromagnética não possuem consciência, uma reação química não possui consciência, as ondas eletromagnéticas não possuem consciência. Todos os princípios elementares naturais apresentados como resultado das pesquisas que se utilizam de instrumentos de laboratório pela ciência moderna não possuem consciência. Se cada um destes elementos possui consciência zero, a soma e a combinação de qualquer quantidade destes princípios, por conseguinte, não poderá também possuir consciência alguma. É por isso que um computador, não importa o quanto pela sua programação possa vir a assemelhar-se em seu comportamento a um ser humano, jamais poderá apresentar qualquer grau de consciência. E, no entanto, todos nós temos a experiência da consciência.
Isto significa que há algo mais em nós além das reações eletroquímicas que nos são descritas pela biologia. Todo este raciocínio já seria válido para a consciência sensorial, que é comum ao homem e a todos os demais animais. Mas no homem a consciência ultrapassa o grau da sensorialidade e alcança o da intelectualidade. Isto significa que ele pode conhecer não apenas seres materiais externos e individuais, mas também entes abstratos e inexistentes, enquanto tais, no mundo real. O homem pode apreender o que significa, por exemplo, o conceito de existir. Um computador, ou um programa de computador, jamais apreenderá o que significa existir, nem poderá atribuir este conceito a si mesmo e ter consciência de que ele existe. Um átomo, uma molécula, uma reação química, a luz ou a força da gravidade jamais poderão ter consciência de que eles existem. Por um raciocínio semelhante ao anteriormente feito, deve-se concluir que, se um átomo ou uma reação química possuem consciência nula, uma grande quantidade de átomos ou de reações químicas, não importa de que maneira e em que quantidade possam combinar-se, não poderão ter uma consciência maior de sua existência do que uma pequena quantidade deles. Pode-se mostrar que a consciência de existir, ou simplesmente a consciência do que seja o ser, exige uma forma não somente relativamente independente da matéria, como a que produz a consciência dos seres sensoriais, mas também que uma forma fisicamente subsistente sem necessidade da matéria como seu sujeito. A análise que conduz a esta conclusão transcende uma introdução geral à natureza da vida e deve ser feita ao ser estudada a natureza da inteligência, que é o objeto do terceiro livro do De Anima. Do raciocínio realizado no De Anima, importa ressaltar aqui a conclusão segundo a qual, embora o homem seja um ser dotado de corpo material, quando ele apreende um conceito abstrato, está produzindo em si 83 uma forma que é algo ontologicamente independente da matéria, no sentido de tratar-se de uma forma que não entra em composição com a matéria, apesar de que esta forma assim produzida realmente pertença a um ser que vive na matéria. A inteligência representa, portanto, a culminância de uma sofisticação gradual da imanência dos movimentos vitais que implica em uma crescente dependência do princípio formal em relação à matéria até o ponto em que na consciência intelectual está implicada necessariamente a existência de uma forma que subsiste sem compor-se com a matéria como sujeito. Por outro lado, pode-se mostrar também que uma forma que não necessite da matéria como sujeito para subsistir implica necessariamente a capacidade de inteligir e, portanto, não poderia ser um simples objeto, mas um ente consciente ou em composição com um ente consciente. Embora a demonstração desta afirmativa não pertença ao objetivo do presente texto, podemos exemplificar o que ele significa. Um conceito intelectual abstrato, se pudesse existir fora da mente, seria necessariamente um ente sem composição com a matéria. O conceito de beleza, o conceito de justiça e outros conceitos abstratos semelhantes, se existissem fora da mente, seriam certamente entes sem composição com a matéria. Tais objetos, porém, não existem fora da mente. Entretanto, estes conceitos existem como entes na mente humana que os apreende. De fato, se existe a consciência intelectual,
e sabemos por experiência que este é o caso, estes conceitos existem dentro da mente e são formas tão necessariamente não compostas com a matéria como se existissem fora dela. Não se pode dizer o mesmo da apreensão sensorial, apesar de sua relativa independência da matéria. O que é apreendido pelo sentido, se existe também no mundo exterior, necessariamente será um ente material, e estes são de fato os entes materiais que são apreendidos pelos nossos sentidos. O fato que uma forma que não necessite da matéria como sujeito para subsistir implique necessariamente na possibilidade de intelecção significa, por este motivo, que se existirem formas inteiramente desprovidas de matéria, e já provamos anteriormente que a estrutura cosmos exige que elas existam, estas formas deverão ser inteligentes e portanto deverão ser pessoas. Não existem objetos imateriais. Qualquer forma que não subsista na matéria tem que ser uma pessoa. No entanto, conforme dissemos, estas pessoas não são apenas inteligências ou puras inteligências. A composição de essência e próprios descrita para os seres materiais é comum tanto aos entes materiais como aos entes constituídos de forma sem composição com a matéria, o que pode ser entendido do seguinte modo. Os seres que não são dotados de matéria são constituídos de forma substancial sem composição com a matéria. Esta forma substancial separada da matéria deverá ser necessariamente capaz de um ato intelectivo. Tal como no homem, este ato intelectivo será um acidente contingente. Ele poderá dar-se e não dar-se. Suporá, portanto, que exista algo que possa inteligir e não inteligir. Suporá a possibilidade do ato intelectivo, ou seja, suporá a potência intelectiva que deverá compartilhar a natureza acidental do ato que lhe corresponde. Esta potência intelectiva será, por conseguinte, um acidente próprio, que surgirá como uma exigência interna da forma substancial. A forma substancial, exigindo necessariamente a possibilidade de inteligir, não poderá existir em ato sem a potência 84 intelectiva. É um ente em potência para o ser em ato composto de essência e próprios. De onde que chegamos à conclusão de que os entes imateriais, tal como ocorre também com os entes materiais, são compostos de essência e próprios. Diversamente dos entes materiais, porém, a essência dos entes imateriais é constituída somente da forma substancial que, ao compor-se com os próprios, constitui um ente que, apesar da ausência de matéria, é também composto de potência e ato. A essência dos entes imateriais, que é o ente em potência, é constituída apenas de sua forma substancial a qual, ao tornar-se sujeito do ente composto, passa a ser também a potência que limita o ente em ato. 9. Causalidade eficiente na passagem da essência ao ente. Uma objeção deve ser levantada quando afirmamos que os acidentes contingentes são causados por um agente ou causa eficiente externa, mas os acidentes próprios são causados internamente por exigência dos princípios essenciais da espécie. A objeção se dá no quasi-movimento pelo qual da essência se originam os próprios por uma exigência de seus princípios internos. Não se trata de um movimento propriamente dito, porque para haver movimento é necessário o transcurso de um tempo.
Ora, não pode ter havido um primeiro momento deste quase movimento, pois se ele se origina a partir da essência, não terá existido um primeiro momento em que havia somente uma essência da qual os próprios se originariam em um momento posterior, já que, se este momento existisse, nele a essência já não seria mais ente em potência, mas seria, de algum modo, ente em ato sem, todavia, possuir os próprios. Mas, mesmo não existindo um momento anterior em que houvesse somente essência em ato e outro posterior em que teriam se produzido os próprios, ainda assim aqui parece haver uma contradição do princípio de que nada pode mover-se a si próprio. Pois este princípio parece basar-se em pressupostos que transcendem o próprio movimento, já que sua justificativa reside na sustentação que a potência enquanto tal não pode passar ao ato por si mesma, pois esta passagem supõe já uma determinação da potência, e neste caso ela seria simultaneamente potência e ato sob o mesmo aspecto, o que violaria o princípio de não contradição. Para que se inicie qualquer passagem da potência ao ato, portanto, seria necessária uma determinação da potência que teria que originar-se da intervenção de um agente externo em ato. Portanto, a atualização dos acidentes próprios não poderia ser causada internamente por uma exigência da essência sem a intervenção de um agente externo. Haveria quem contornasse esta objeção argumentando que, como a essência e o acidente, apesar do segundo depender e inerir do primeiro, são entes diversos, e portanto a essência poderia mover o acidente ao ato não sem violar o princípio de que nada pode mover a si próprio. O argumento, porém, não vale porque, ainda que a forma acidental que dá o ato ao acidente seja distinta do composto de matéria e forma substancial que compõe a 85 essência, a potência ao acidente situa-se na essência do composto e não no próprio acidente. É a substância que está em potência para o acidente e não o próprio acidente. Como os entes finitos são compostos pela união de potência e ato, o fato da potência ao acidente situar-se na essência e o ato situar-se na forma acidental explica por que o acidente é preso à substância. O fato da potência ao acidente situar-se na essência explica também por que a essência não pode mover o acidente ao ato, já que neste caso a mesma essência teria que estar simultaneamente em ato para causar o movimento ao mesmo tempo em que estivesse em potência para recebê-lo. A objeção pela qual a essência não pode mover o acidente ao ato porque neste caso estaria violando o princípio de que nada pode mover a si mesmo é importantíssima e correta, na medida em que exige um agente externo para que da essência em potência se produza o ser em ato. O agente externo, de fato, sempre terá que existir, pois nenhuma nova essência poderá ser produzida sem a intervenção do agente externo, e este agente externo que irá produzir a essência será também um motor externo pelo qual da essência se produzirão os acidentes próprios quando o ente passa ao ato. As essências dos entes materiais surgem quando um ente anteriormente existente tem sua composição de matéria e forma corrompida por uma causa eficiente, gerando com isto uma outra composição de matéria e forma que é a nova essência. Ao fazer isto, a causa eficiente externa gera também necessariamente todos os acidentes próprios exigidos pela nova essência, mas o faz através dos princípios internos da nova essência como de uma causa instrumental. É correto,
portanto, dizer neste caso tanto que os acidentes próprios brotaram dos princípios essenciais da espécie quanto dizer que a essência passou ao ato através de uma causa eficiente externa. Sem esta causa eficiente externa, de fato, jamais teria se originado uma nova essência, ou ela poderia ter passado ao ato. O exemplo é importante na medida em que, apesar de apresentado para os entes materiais, vale de igual modo para qualquer ente finito, não importando que se trate de um ente material ou imaterial. Tanto o ente material quanto os imateriais são compostos de essência e próprios e são finitos por serem limitados por sua essência que faz as vezes de potência que limita o ato do ente composto. Tais entes, na medida em que são compostos de essência e próprios supõem acidentes próprios que brotam de sua essência e exigirão, portanto, uma causa eficiente externa para que possam existir. Mesmo que se tratassem de entes imateriais, os próprios não poderiam originar-se de uma essência sem uma causa eficiente externa em ato. Isto violaria os princípios pressupostos pela tese de que nada pode mover-se se não for movido por outro. Mas se para que da essência possam surgir os próprios, todo ser composto de essência e próprios deve ter uma causa eficiente externa, então devemos concluir que se esta causa eficiente externa for também ela composta de essência e próprios, ele por sua vez deverá ter outra causa externa para que possa ter começado a existir. E o mesmo deverá ser dito desta segunda causa externa, se também ela for composta de essência e próprios, de tal maneira que para evitar uma sequência infinita impossível de causas externas teremos que chegar a uma causa primeira que não sela composta de essência e próprios. 86 Esta causa primeira deverá ser constituída somente de essência ou somente de próprios. Não poderá, porém, ser composta somente de próprios, porque os próprios são acidentes e necessitam, por isso mesmo, de outro em que subsistir. A causa primeira deverá, portanto, ser constituída somente de essência. Não poderá, porém, ser constituída somente de essência de esta essência estiver em potência, pois nada que é somente em potência pode existir em ato. Para existir, portanto, esta essência deverá ser levado ao ato e formar com este ato uma composição de potência e ato. Entretanto, se pudesse existir um ente composto somente de essência e ato, sem composição com nenhum acidente próprio, tal ente não poderia exercer nenhuma ação externa e, portanto, não poderia ser causa eficiente. O motivo é que nenhuma ação é subsistente por si mesma, sendo acidentes que subsistem em alguma substância. Dito em outras palavras, para existir uma ação, é necessário subsistir um ente que haja, não existindo ações que existam por si mesmas sem um agente que as produza. Por conseguinte, se as ações são acidentes, a potência para agir também deverá ser acidente, de onde que se conclui que um ente que fosse composto apenas de essência e atos sem acidentes próprios não poderia interagir com nenhum outro ente do universo. Deste raciocínio fica claro que a essência, enquanto potência, é potência apenas para o ato substancial e, portanto, limita o ato do composto ao ser substancial. A essência não é potência ao ser acidental. Já em composição com o ato substancial,
a forma substancial atualmente subsistente em um ente imaterial ou o composto de matéria e forma substancial atualmente subsistente em um ente material, e não somente a sua essência enquanto potência, possui também potência ao acidente próprio, sem os quais nenhum ente poderia exercer causalidade eficiente. Um ente que fosse composto apenas de essência em si e ato não pode exercer causalidade eficiente porque a essência é apenas potência à substância e limitaria o ato do ente apenas à substancialidade, e a substancialidade não pode agir como causa eficiente por si mesmo. Recapitulando o raciocínio, consideramos primeiro que todo ser composto de essência e próprios necessariamente tem que ser causado por um agente externo. Para evitar uma sequência infinita de causas, deve-se portanto postular uma causa primeira não composta de essência e próprios. Como esta causa não poderá ser constituída somente de próprios, resta que deverá ser constituída somente de essência. Entretanto, esta essência não poderia ser potência, porque limitaria o ente à substancialidade e com isto o ente não poderia exercer causalidade. A única alternativa restante seria admitir a existência de uma essência sem próprios e que não fosse potência. Por não ser potência, teria que existir necessariamente por si mesmo e, por conseguinte, não possuir causa. Ademais, por não possuir composição com uma potência, seria também um ente ilimitado. Não sendo limitado de nenhum modo, não seria tampouco limitado ao ser substancial, pelo que poderia agir mesmo sem possuir próprios. Este ente será a causa de todos os demais entes finitos que existirem. Este é o ser a quem chamamos Deus. 87 Conduzindo este raciocínio um pouco mais adiante temos, portanto, que todo ente finito composto de essência e próprios é necessariamente causado. Mais exatamente, a própria essência destes entes deve ser externamente causada para que dela possam surgir os acidentes próprios como de seus princípios internos sem que seja violado os princípios que justificam a afirmação de que tudo o que é movido deve ser movido por outro. Ora, segundo encontra-se exposto na segunda parte deste texto, o movimento supõe uma composição de sujeito e forma. Esta composição é uma exigência para que durante o movimento se preserve o ente que está mudando. Se um ente que não fosse composto de sujeito e forma mudasse, esta aparente significaria na verdade a redução ao nada de um ente anterior e a criação do nada de um novo ente totalmente distinto. Deve-se concluir daqui que, havendo dois gêneros de essências, isto é, a essência dos entes materiais composta de forma substancial e matéria primeira e a essência dos entes imateriais constituída somente de forma substancial, sendo que ambas exigem uma causa externa para se constituírem em entes em ato, haverá dois modos destes entes serem causados. O primeiro modo corresponde aos entes materiais. Estes entes, por possuírem uma essência composta de forma e matéria, podem ter sua essência causada através do movimento a partir de outra essência composta. Neste caso, durante o movimento a matéria primeira permanece enquanto um agente externo atua como causa eficiente provocando a alteração de uma forma por outra. As essências de tais entes, apesar de não existirem isoladamente em ato, existem de modo real, entretanto,
como potências componentes e limitantes dos vários entes materiais que existem atualmente, a partir dos quais podem gerar-se, por via de causalidade eficiente, novas essências. O segundo modo corresponde aos entes imateriais. Apesar de compostos, sua própria essência, entretanto, não é constituída pela composição de matéria e forma. Possuem em vez disso uma essência simples, constituída somente de forma substancial, sem composição de sujeito e forma. Como a composição de sujeito e forma é requisito para o movimento, por sua simplicidade, tais essências não podem originar-se a partir de um movimento. Os entes imateriais, portanto, não podem originar-se de outros pelo movimento. Sua causalidade supõe um ato criador a partir do nada. No caso dos entes imateriais, em vez da criação a partir do nada, poder-se-ia supor também que, se o tempo jamais tivesse tido início, seria suficiente que o ser destes entes imateriais possuíssem uma dependência eterna de uma causa eficiente, sem que houvesse havido um primeiro momento antes que tais entes não tivessem existido. Esta hipótese significaria o mesmo que supor um ato criador que tivesse existido sempre sem jamais ter tido início. O raciocínio é correto e, de fato, nas obras de Santo Tomás, encontra-se a observação segundo a qual, embora saibamos pela revelação que houve, de fato, um primeiro momento criador, antes do qual nada havia, a causa primeira poderia ter produzido, se assim o tivesse desejado, um mundo que tivesse existido eternamente, sem um instante inicial antes do qual nada tivesse havido. Esta posição de Santo Tomás tem sido contestada por muitos filósofos sérios e este é um dos raros casos em que a sentença 88 deles é preferível à de Tomás. O motivo consiste em que considera-se como um dado certo, admitido por Aristóteles e Santo Tomás, que não pode existir um número infinito de entes em ato. Nenhuma espécie de número é infinita, afirma Santo Tomás, porque qualquer número é uma multidão medida pela unidade, de onde que é impossível existir uma multidão infinita em ato, IA, questão 7-3. Os matemáticos podem obter resultados interessantes em seu trabalho especulativo supondo idealmente a existência de números infinitos, mas a existência real de um número infinito de entes é, em sua própria natureza, algo contraditório. Muitas objeções que podem ser levantadas contra esta afirmação são facilmente respondidas. Alguns, por exemplo, podem argumentar que uma linha é constituída de um número infinito de pontos e, portanto, como ninguém pode duvidar que existem linhas no mundo real, dever-se-ia concluir que necessariamente existem também números infinitos de pontos no mundo real. Este argumento pode ser respondido dizendo que se um ponto é, por sua definição, um ente sem extensão, qualquer quantidade de pontos colocados juntos também não teria extensão e, portanto, jamais poderiam constituir uma linha. Tais linhas, portanto, não poderiam ser realmente constituídas por um número infinito de pontos, mas somente por um número finito de pedaços de linha. Ora, se não pode haver um número infinito de entes em ato, também não pode existir um tempo que jamais tenha tido início. Porque neste caso, se tal tempo fosse dividido em partes finitas,
em cada um destes tempos finitos a causa primeira poderia ter criado um novo ente, com o que acabaríamos tendo um número atualmente infinito de entes em ato, o que é impossível. De onde se conclui também que, se esta argumentação é correta, os entes imateriais, tendo por um lado que ser causados em seu ser e tal ser não podendo originar-se de outros entes pelo movimento, sua causalidade supõe necessariamente um ato criador a partir do nada, e não apenas uma dependência, sem princípio no tempo, de ser destes entes a partir de uma causa eficiente. Admitido este raciocínio, o mesmo pode-se estender-se também para o caso dos entes materiais. Apesar de que tais entes, por possuírem uma essência composta de forma e matéria, possam ter sua essência causada, não na linha da causalidade eficiente, mas na linha da causalidade material, através do movimento a partir de outra essência composta, na medida em que, durante o movimento, a matéria primeira permanece enquanto um agente externo atua provocando a alteração de uma forma por outra, este processo não pode prolongar-se até o infinito. Não pelo mesmo motivo alegado na linha da causalidade eficiente, segundo o qual não haveria uma causa primeira do movimento presente e, portanto, tal movimento jamais poderia iniciar-se, mas porque, na linha da causalidade material, uma sequência infinita de entes, na qual cada ente procederia de outro anterior, implicaria um tempo infinito e, por consequência, a possibilidade de um número infinito de entes em ato, o que não pode ser. Deve, portanto, ter havido um primeiro ente que não proveio materialmente de outro, mas foi criado do nada. Conclui-se, portanto, que a existência de um ente finito e material supõe a sua criação de modo imediato a partir do nada, e que a existência de um ente finito material, embora admita a sua geração, por modo de movimento, a partir de outro ente material, exige, entretanto, que em algum momento um primeiro ente tenha sido criado do nada. 89 O raciocínio desenvolvido demonstra que, na linha da causalidade eficiente, a primeira de todas as causas deverá ser um ente ilimitado e simples cuja essência não seja potência, mas ato puro, não limitado por nenhuma potência. Já que todos os demais entes finitos deverão, em última instância, ter sido criados, é imediato concluir que a primeira de todas as causas deverá, necessariamente, ser criadora. Embora nenhuma das causas intermediárias possa ser criadora, esta conclusão está além da argumentação apresentada. 10. Análise das 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Temos agora condições de examinar o texto das 5 vias para a demonstração da existência de Deus apresentado por São Tomás de Aquino no início da Summa Theologiae, primeira parte, questão 2 artigo 3. Embora esta análise não fosse estritamente necessária para a exposição do tema deste trabalho, ela permite trabalhar e esclarecer tão bem os conceitos já expostos que se torna quase obrigatória para o melhor prosseguimento do estudo. Desde sua infância, quando ainda era jovem estudante entre os monges beneditinos, São Tomás foi visto diversas vezes, por horas seguidas, em silenciosa reflexão. Certo dia, a um frade que lhe perguntou qual a razão de seu alheamento, o jovem Tomás lhe responde que buscava compreender quem era Deus.
Seus biógrafos sempre viram nesta resposta um nítido presságio, pois, examinando a extensa obra que ao morrer São Tomás deixou, percebe-se que a questão sobre Deus acompanhou-o durante toda a sua vida e foi um dos principais motores, se não o principal motor, de suas investigações em filosofia e teologia. Entre as diversas questões que podem ser colocadas sobre Deus, uma delas diz respeito à possibilidade de provar que Deus existe. Santo Tomás tratou dezenas de vezes sobre este assunto ao longo de sua vida, modificando o modo de apresentar a questão, como se ele mesmo estivesse buscando compreender o tema de modo mais profundo e apresentá-lo de modo mais claro, ou estivesse, em momentos diferentes de sua vida e magistério, explorando diversos aspectos particulares de uma mesma questão. Pode-se perceber, por exemplo, que nas Quaestiones Disputatae de Potentia questão 3 artigo 5, quando Tomás pergunta se é possível existir alguma coisa que não tivesse sido criada por Deus, Tomás discute uma maneira de provar a existência de Deus que é bastante diversa daquela que é apresentada de modo principal no princípio da Summa contra Gentiles. No final de sua vida, quando escreveu a Summa Theologiae e apresentou o texto que passou a ser conhecido como As Cinco Vias, São Tomás parece ter feito uma síntese final, tão resumida quanto profunda, de tudo quanto havia meditado a este respeito em sua vida. O texto da Summa Theologiae inicia-se afirmando que há 5 vias para poder demonstrar-se a existência de Deus. Tomás abstém-se de dizer explicitamente se estas 5 vias são todas as vias possíveis ou se, além delas, pode haver outras ou mesmo se podem existir muitas mais. É evidente que as exposições apresentadas de cada uma das 5 vias são também exposições mais maduras, apesar de mais resumidas do que as 90 apresentadas em textos anteriores. O raciocínio anteriormente apresentado na Summa contra Gentiles passou a constituir, de modo mais abreviado e direto, a primeira via. O raciocínio apresentado no De Potentia passou a constituir, de modo ainda mais sucinto, a quarta via. Tomás também não parece ter explicitado se haveria uma justificativa para a numeração das vias ou se esta seria aleatória. Mas estas questões, e outras mais, podem ser respondidas a partir do exame do texto do próprio Santo Tomás em conjunto com os conceitos já estudados neste trabalho. O texto das 5 vias de Santo Tomás revela um pensador que, no final de sua vida, quis apresentar uma síntese novíssima e mais brilhante do que todas as anteriores e, mesmo sabendo que não teria mais tempo de explicar aos estudantes todas as razões de suas conclusões, não quis privá-los destes resultados, confiando que eles saberiam compreender, mais cedo ou mais tarde, o que realmente havia sido feito. Santo Tomás inicia o texto afirmando que há 5 vias para poder provar-se a existência de Deus. Vamos primeiro enumerá-las, antes de examiná-las e discuti-las. A primeira via, que ele afirma ser a mais manifesta, é aquela que procede da análise da existência do movimento, e daí chega à conclusão de que deve existir uma causa primeira do movimento de todas as coisas, a qual chamamos Deus. A segunda via procede da análise da ordenação observável entre as causas eficientes do mundo sensível, e daí chega à conclusão de que deve existir uma causa eficiente primeira, causa de todas as demais causas, a qual chamamos Deus.
A terceira via procede da análise da natureza dos entes contingentes. Observa-se que no mundo sensível há entes que são contingentes, isto é, entes que podem ser e podem não ser. O exame destes entes leva à conclusão de que deve existir um ente necessário, que será a causa do ser de todos os entes contingentes, ao qual chamamos Deus. A quarta via procede da graduação que é observada nas coisas. O exame desta graduação conduz à conclusão de que há um ente, que possui de modo eminente as qualidades observadas nas graduações da natureza, que é a causa da qual se originam estas mesmas graduações, ente ao qual chamamos Deus. A quinta via procede do exame da ordem dos entes naturais a um fim. Onde existe ordem, deve haver um princípio desta ordem, caso contrário já não se trataria de uma ordem. Pode-se mostrar que este princípio é aquele ente a quem chamamos Deus. A primeira via uma das primeiras conclusões que resultam do exame atento das 5 vias, à luz dos conceitos já expostos neste trabalho, é que as 5 vias não são enumeradas ao acaso. A primeira via parte dos conceitos mais elementares e as restantes dependem, cada uma delas, de conceitos que foram apresentados nas anteriores. Santo Tomás afirma, ao iniciar seu raciocínio, que 91, a primeira via é a mais manifesta, e isto significa, na sua linguagem, não que seja a mais evidente para os homens, mas a que parte diretamente dos primeiros princípios da filosofia, sendo, por isso mesmo, para quem domina estes princípios, a mais fácil de se trabalhar e ser reduzida aos primeiros princípios dos quais é impossível duvidar. As demais vias podem ser mais impactantes para o homem comum, parecendo-lhe mais claras e mais convincentes. Rigorosamente examinadas, entretanto, são mais difíceis de serem reduzidas aos primeiros princípios que são evidentes por si mesmos. Continua Santo Tomás, é certo, e os sentidos o atestam, que algo se move neste mundo. Ora, este é justamente o segundo dos 3 primeiros princípios da filosofia. Segundo anteriormente exposto, a filosofia parte de 3 princípios segundo os quais, 1. Alguma coisa existe, 2. Alguma coisa se move e, 3. Quando a inteligência humana apreende estes 2 primeiros princípios, apreende uma realidade tal como ela se dá fora da mente e não apenas um fenômeno mental. A negação de qualquer um destes 3 princípios, aos quais chamamos de princípio do ser, princípio do movimento e princípio da verdade, implica a negação da validade de qualquer outro conhecimento. Os demais conceitos da filosofia e da metafísica são consequências destes primeiros princípios e, a menos que haja erros de raciocínio, as conclusões derivadas terão que ser tão firmes quanto estes mesmos princípios. Santo Tomás parte, na primeira via, diretamente do segundo princípio da filosofia, quando afirma: é indiscutível que algo se move no mundo. A primeira via, por isso mesmo, terá que ser a mais fundamental e a mais manifesta de todas, pois ela se baseia diretamente nos primeiros princípios da filosofia. Ora, continua Tomás, tudo o que se move, é movido por outro. Esta afirmação, ao contrário da anterior, já não é evidente por si mesma. Ao colocá-la, Santo Tomás pulou diversas demonstrações intermediárias,
que se encontram ordenadas no item 10º da terceira parte deste trabalho, intitulado A Ordem dos Conceitos. Segundo vimos na ordem dos conceitos, 1. O fato de que algo se mova exige que ele seja composto de sujeito e forma. 2. A possibilidade do movimento leva, do conceito de sujeito e forma, à exigência da composição dos entes móveis em matéria e forma. 3. O conceito de matéria exige por derivação o conceito de potência. 4. O conceito de potência exige, por sua vez, o conceito de ato, que é mais amplo do que o de forma. 5. Os conceitos de ato e potência permitem redefinir o movimento em termos de ato e potência. 6. Uma vez que o movimento seja redefinido em termos de ato e potência, é possível mostrar que nada pode passar da potência ao ato sem que haja a intervenção de uma causa externa em ato que determine a potência que irá passar ao ato, sem que possa existir nenhuma exceção para esta afirmação. Portanto, nada pode mover-se sem ser movido por outro, como afirma aqui Tomás de Aquino e, estando correto o raciocínio, esta conclusão é tão certa quanto a certeza de que alguma coisa se move no mundo. 92 Na exposição da primeira via, Santo Tomás de Aquino passa a provar, de um modo mais condensado do que o apresentado na Ordem dos Conceitos, que tudo o que se move é movido por outro. Na verdade, só é movido o que está em potência para aquilo para que é movido, e só move o que está em ato. Com efeito, mover é fazer passar algo de potência para ato, e nada pode fazer passar algo de potência para ato senão aquilo que está em ato. Assim, o quente em ato, o fogo, faz passar a madeira, que é quente em potência, a quente em ato e, deste modo, a move e altera. Porém, não é possível que a mesma coisa esteja simultaneamente em ato e em potência debaixo do mesmo aspecto, mas só em aspectos diversos. Aquilo que está quente em ato não pode estar, ao mesmo tempo, quente em potência pode, no entanto, estar simultaneamente frio em potência. É, pois, impossível que um ser seja, ao mesmo tempo e do mesmo modo, movente e movido ou que um ser se mova a si mesmo. Portanto, tudo aquilo que é movido é necessariamente movido por outro. O grande obstáculo para a compreensão da validade deste raciocínio, ainda que as pessoas não se lembrem disto, está no modo como nos foi ensinado nas escolas o princípio do movimento retilíneo uniforme da física newtoniana. Ninguém nulo apresentou como simples instrumento de cálculo, ontologicamente inválido. Ao contrário, foi-nos apresentado como uma verdade absoluta. Ora, segundo este princípio, algo que esteja se movendo em movimento retilíneo uniforme continuará se movendo indefinidamente em movimento retilíneo uniforme até que alguma causa externa o detenha. Portanto, um corpo em movimento retilíneo uniforme pode mover-se a si próprio sem necessidade de nenhuma causa externa e, se o princípio de Newton é verdadeiro, a primeira via pela qual se pode provar a existência de Deus, a mais manifesta, e sobre a qual se baseiam as outras quatro, nada prova e a Summa Theologiae estaria viciada em sua própria base. Não existiu na história do pensamento humano nenhum outro princípio que, sob a inocente aparência da imparcialidade científica, tão sutilmente destruísse os fundamentos da verdade como os postulados e as leis da mecânica newtoniana.
Segundo explicado anteriormente, o problema do princípio do movimento retilíneo uniforme reside em que ele não existe e não pode existir. Segundo a mecânica newtoniana, todo corpo inserido no universo está necessariamente submetido à ação gravitacional do restante do universo. Somente isto já seria suficiente para que não pudesse existir movimento retilíneo uniforme. Quando pensamos que uma bola está parada sobre a Terra ou movendo-se em movimento retilíneo uniforme, ela está na realidade girando velozmente e descrevendo uma curva em torno do eixo da Terra, em conjunto com o movimento de rotação de nosso planeta, está descrevendo segunda curva, com maior velocidade e em conjunto com o movimento de translação da Terra, em torno do Sol, está descrevendo uma terceira curva, com maior velocidade do que a anterior e em conjunto com o Sol, em torno do centro de nossa galáxia. Do qual é uma evidência o aspecto espiralado das galáxias, e 93 está se movendo, dentro de todo o universo, segundo um quarto movimento, em conjunto com o movimento de nossa galáxia, mais veloz que todos os anteriores. Com isto, simplesmente não há lugar no universo para nenhum movimento retilíneo uniforme. Pelos princípios de Newton somente poderia existir movimento retilíneo uniforme se o universo estivesse vazio e nele houvesse apenas um único corpo em movimento. Mas pode-se provar pelos princípios da filosofia que, em um caso como este, de resto totalmente hipotético, semelhante universo entraria em colapso e com isto cessaria qualquer movimento retilíneo uniforme que nele tivesse havido. O princípio do movimento retilíneo uniforme, portanto, pode ser útil se admitido como mero instrumento de cálculo, mas não pode ser apresentado como verdade metafísica, nem como princípio de investigação da natureza dos entes. Qualquer ente que se mova, seja através de um movimento local ou através de qualquer outro tipo de movimento, terá sempre que ser movido por outro. A continuação do argumento da primeira via é clara. Se admitirmos como verdade que tudo o que se move tem que ser movido por outro, uma tese tão certa que pode ser facilmente reduzida à mesma certeza do princípio pelo qual afirmamos que algo se move, o movente que estará movendo o ente que observamos mover-se pode, ele mesmo, mover-se ou não mover-se. Se ele próprio se move, deverá ser movido por outro, e assim sucessivamente. Mas não será possível proceder nesta sequência até o infinito porque, se as causas moventes prosseguissem em número até o infinito, seria necessário um tempo infinito para mover todos estes moventes e, neste caso, nenhum movimento observável teria tido tempo para iniciar-se. Conclui-se, portanto, que deve haver um primeiro movente que não é movido por nenhum outro e que, ademais, seja imóvel. Este primeiro movente imóvel é aquele a quem chamamos Deus. Nas palavras de São Tomás, se, pois, aquilo que move um ser é também movido, forçoso é que também ele seja movido por outro e este, por outro. Aqui, porém, não se pode proceder até ao infinito, pois, nesse caso, não haveria um primeiro movente e, por conseguinte, também não haveria nenhum outro movente. Porque os segundos moventes só movem se também eles forem movidos pelo primeiro movente, tal como o bordão não move senão porque também ele é movido pela mão. Somos, pois,
forçados, a chegar a um primeiro movente que não é movido por qualquer outro. É este que entendem ser Deus. A segunda via, afirma Tomás, procede da natureza da causa eficiente. Na verdade, encontramos, no mundo sensível, uma ordem de causas 94 eficientes. Não acontece, porém, nem isso seria possível, que algo seja causa eficiente de si mesmo, pois, nessa hipótese, seria anterior a si mesmo, o que é impossível. Note-se o quanto a estrutura da segunda via é semelhante à anterior. Tomás parte, na primeira via, do pressuposto de que existe algo que se move e, a partir daí, conclui que existe um primeiro movente que não é movido por nenhum outro e que é, ademais, ele mesmo imóvel. Na segunda via parte do pressuposto da observação, no mundo sensível, de uma ordem de causas eficientes e, partindo daí, conclui que existe uma primeira causa eficiente que não é causada por nenhuma outra. A primeira e a segunda via, entretanto, diferem pela evidência do ponto de partida. Em outras palavras, se podemos dizer que seja evidente que algo se move, não se pode dizer o mesmo quando se afirma que haja causas eficientes. A observação repetida, ainda que numerosa, de que riscando-se um fósforo acende-se o fogo, não é prova de que o fósforo seja a causa do fogo. Poderia haver outra explicação ou poderia ser uma coincidência. A existência de causas eficientes é algo que deve ser provado e, segundo a ordem dos conceitos, a causalidade eficiente demonstra-se a partir dos conceitos de potência e ato, conceitos que derivam do movimento e pressupõem o conceito de ser. A prova de que existe causalidade eficiente consiste em que nada pode passar da potência ao ato sem que a potência seja determinada por um ato externo, que é a causa eficiente. Ora, esta prova, pela qual se conclui a existência da causalidade eficiente, é o mesmo argumento de que Santo Tomás se utiliza na primeira via para provar que o que se move deve ser movido por outro. A segunda via, portanto, pressupõe a primeira, pois ela parte do conceito de causa eficiente, que é demonstrado na primeira. Retomando o texto, encontramos, no mundo sensível, uma ordem de causas eficientes. Não acontece, porém, nem isso seria possível, que algo seja causa eficiente de si mesmo, pois, nessa hipótese, seria anterior a si mesmo, o que é impossível. A partir deste ponto, São Tomás continua o raciocínio afirmando que, pelo mesmo motivo apontado na primeira via, se há uma ordem de causas eficientes, onde uma é causa de outra, esta ordem não poderia ser infinita. O motivo consiste em que a última causa que operasse na série somente operaria se a anterior operasse e, portanto, todas operariam somente se a primeira de toda a série operasse. Se, porém, houvesse infinitas causas, neste caso a última da série nunca chegaria a operar, porque necessitaria que antes disso tivessem agido um número infinito de causas. Portanto, seria novamente necessário colocar uma causa eficiente primeira que não fosse causada por nenhuma outra, e esta causa todos chamam Deus.
Comparada com a primeira via, o raciocínio da segunda parece-se tanto com o da primeira que cabe colocar-se a questão de por que as duas são apresentadas como vias diversas. O raciocínio é o mesmo. Ademais, se a causalidade eficiente é um conceito baseado no conceito de movimento, argumentos idênticos partindo como princípios da causa eficiente e do movimento seriam, no fundo, o mesmo argumento. Com efeito, dada 95 uma série de movimentos causados, argumentar que tudo o que é movido por outro, como faz a primeira via, e argumentar que todo motor, ou causa eficiente, é movido por outro, parece ser apenas o mesmo raciocínio cujo início foi deslocado do último movimento para o último motor. Pareceria, então, que já não haveria diferença entre a primeira e a segunda via. Mas, ao contrário, deve-se dizer que as duas vias diferem consideravelmente e que esta diferença é claramente visível no contexto das 5 vias. Na apresentação de Santo Tomás, cada uma das 5 vias pressupõe a anterior e retoma o raciocínio da precedente ampliando o alcance da conclusão. A primeira via, neste sentido, partindo do movimento, apresenta seu raciocínio na perspectiva do efeito, conclui com a existência de algo que todos entendem ser Deus, mas somente pode concluir que este ente é